2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Assim está escrito, meus amados irmãos, na palavra santa de Deus, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Amém. Repetindo o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus amados e muito queridos irmãos, que o Senhor Deus e Pai aplique em nossos corações, mentes e vidas o texto que acabamos de ler. Infelizmente, o que nos diz esse texto é uma característica marcante de muitos seres humanos na atualidade. Pessoas que estão estudando, que estão se aprofundando em conhecimento religioso, mas não no conhecimento da verdade. Vivemos tempos, como a Bíblia já prevê, tempos trabalhosos, onde os homens são essencialmente amantes de si mesmo, buscam a sua autoafirmação naquilo que eles consideram importante e verdadeiro, e não param para observar o que diz a Escritura. Irmãos, não tem como negar que tem muita gente estudando, aprendendo a respeito de Deus, mas de qualquer Deus, não o Deus da Bíblia. E muita gente, inclusive, fala no Deus da Bíblia, mas aprende segundo os homens estão aprendendo. Se você der uma olhada no marketing religioso, você vai ver que tem eventos, congressos, simpósios, seminários, palestras sobre todos os temas. Sobre todos os temas. Porém, a apresentação dessas questões, dos temas propostos por eles, não ocorrem de conformidade com as Escrituras, mas sim com a vontade humana, com os preceitos religiosos. Ou seja, a Bíblia não dita a regra, a teologia sim, os sistemas sim, mas a Bíblia não. Bom, numa igreja batista, a Bíblia é o fator determinante. Em uma igreja de Cristo, a Bíblia é o fator que determina. A Bíblia não é interpretada ou aceita com base em outros documentos, porque ela é quem dita a regra. Nós cremos na Bíblia, a palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia, a palavra de Deus, e nós temos de aprender com e pela Bíblia. Porque, meus irmãos, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade absoluta revelada por Deus. A Bíblia não é um livro de factóides. A Bíblia não é um livro, uma coletânea de mitos. A Bíblia é a verdade em todos os temas abordados por ela. Quando a Bíblia fala de homem, a Bíblia fala na essência do homem, e é a verdade. Quando a Bíblia fala da criação, a Bíblia fala, e a Bíblia fala com autoridade e é absoluto nisso. Quando a Bíblia fala do Criador, tudo que a Bíblia diz a respeito do Criador é absoluto, verdade absoluta. Quando a Bíblia fala das coisas que foram criadas, fala de forma absoluta. As pessoas estão indo aprender em outros lugares.
E o fato de estarem aprendendo em outros lugares, o fato de estar rejeitando a fonte de água clara, a Bíblia, indo buscar água em fontes turvas e amargas, fazem com que os homens estejam à deriva no que diz respeito ao aprendizado da palavra de Deus. Os homens, por negligenciarem o que a Bíblia diz, apresentam-se como mestres. Mestres. Nós vivemos uma época, irmãos, em que existem muitos mestres, mestres e doutores. Não são poucos os mestres e doutores em teologia nesse país. Muitos batem no peito e dizem: eu tenho tantos anos de estudo e de ensino de teologia. Meus irmãos, a teologia proposta, advinda de Roma ou da Reforma Protestante, ela é contrária às Escrituras Sagradas. E como diria o pastor Miguel, é bolou, caixinha de fósforo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Querem ser mestres, mas não sabem o que dizem e nem dizem o que sabem. Querem ser mestres, falam como mestres, mas não conhecem os temas de uma propositura da palavra de Deus. Ou seja, as informações não vêm da Bíblia. As informações, elas saem da cabeça de homens. A grande maioria dos homens que dizem ser crentes não creem nas Escrituras. A grande maioria dos homens que andam com a Bíblia embaixo do braço ou na mão, não creem no que a Bíblia afirma. Lamentavelmente. E não é apenas em um assunto, mas nos seus muitos assuntos. A chamada igreja brasileira, como se nós pudéssemos ter uma igreja nacional, mas é um termo muito popular nos meios teológicos, é encher a boca e dizer a igreja brasileira. Eu vou usar o termo não falando de uma igreja, porque essa igreja brasileira ela não existe, mas falando deste movimento que chama para si o título de igreja brasileira. Esse movimento tem muitos mestres, muitos doutores, mas não estão ensinando de conformidade com o que a palavra de Deus diz. Não entendem, não conhecem, não sustentam o que a Bíblia diz. Tempos atrás, um camarada pastor de renome, no meio de uma destas organizações não escriturísticas, chamadas de batista, me remeto a um membro de uma igreja que estava revestido do título de pastor, ligada à Convenção Batista Brasileira, igreja de renome, pregador de renome. E ele disse a um conhecido meu: rapaz,
eu não consigo fazer o que vocês fundamentalistas fazem. Vocês conseguem fundamentar uma mensagem, um sermão, um artigo, tão somente com as Escrituras. Eu não consigo isso. Ou seja, irmãos, esta chamada igreja brasileira, ela é uma grande fábrica de ateus. Ela fabrica continuamente pessoas que não creem nas Escrituras, pessoas que não conseguem confiar nas Escrituras, pessoas que não sabem que as dádivas de Deus ocorrem na nossa vida se cremos em Deus conforme as Escrituras. A fé em Cristo, ela tem como base perpétua as Escrituras. Eu só posso estar aprendendo de Deus se eu estiver aprendendo de conformidade com as Escrituras. Nós não perdemos tempo estudando Calvino, estudando Lutero, ou estudando quem quer que seja, pois a palavra de Deus está sobre todo e qualquer texto. Amém? Amém. Amados irmãos, nós somos instruídos a examinar as Escrituras. Nós somos exortados a conhecer as Escrituras. E nós devemos fazer como os bereanos. Qual foi a distinção dos bereanos para os seus contemporâneos? Os bereanos escutaram a palavra e os bereanos examinaram as Escrituras para ver se aquelas palavras que estavam sendo pregadas, anunciadas, se elas estavam de acordo com as Escrituras. Meus amados irmãos, as Escrituras é a razão da nossa fé. Se você tirar a Bíblia do catolicismo, eles continuarão vivendo naturalmente, porque eles têm a tradição. Se você tirar a Bíblia dos reformados, eles continuarão vivendo, porque eles têm as famosas constituições de fé, as declarações de fé, os documentos da reforma. Se você tirar a Bíblia do movimento pentecostal, eles continuarão vivendo, eles têm as famosas revelações e profetadas. Mas se você tirar a Bíblia de uma igreja batista fundamentalista, ela fecha as portas, porque ela não tem o que dizer, ela não tem o que fazer, ela não tem o que pregar, se não tiver Bíblia. E essa é uma diferença. Se você tirar a Bíblia dessa igreja, sabe o que acontece com ela? Morre. Se você tirar a Bíblia das outras instituições religiosas, elas continuarão vivendo. Eu estou dizendo tirar, porque nesse meio a Bíblia é apenas algo decorativo. É como aquela versão da editora Paulinha, grande, que você encontra na sala de muitos católicos, né? Ela está aberta ali, mas nunca ela é usada, não é lida. Ela é usada como peça de decoração, não é lida. Então, se tira, pode até o ambiente perder a beleza, mas não vai fazer falta no que diz respeito à prática. Mas se tirar as Escrituras de uma igreja batista, ela fecha as portas, porque nós não conseguimos viver sem a Bíblia. Nós não iremos adiante
E se formos, é porque não éramos batistas. Mas enquanto batistas, tirando a Bíblia, a falência completa da igreja. A palavra de Deus nos diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não estão estudando de conformidade com a verdade, não estão buscando de conformidade com a palavra de Deus, estão andando de conformidade com o seu próprio pensar, com o seu próprio coração, com sua própria vontade, e não com a palavra de Deus. O texto de João 17:17, que é um dos textos mais citados por mim, e eu não tenho o menor problema de repeti-lo, porque é segurança primeiro para mim e depois para vós. Ele é muito claro. 17:17 do Evangelho de João: santifica-os na tua verdade, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A base de uma igreja de Cristo é a verdade. E aí algum apressado pode dizer, mas o fundamento não é Cristo? Sim, claro que é. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu me remeto à verdade, eu estou me remetendo também a Cristo. Quando eu falo da palavra, eu estou falando aí de Cristo, porque Cristo é a palavra. Amém? Amém. Meus amados irmãos, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade. A Bíblia, meus queridos irmãos, é a verdade, e eu não posso me separar da Bíblia. Você não pode se separar da Bíblia, você não pode se afastar da Bíblia. Você precisa das Sagradas Escrituras. Eu necessito das Sagradas Escrituras. Do mesmo jeito, irmão amado, que um peixe precisa de água para sobreviver, nós precisamos das Escrituras. A Igreja de Cristo necessita desesperadamente das Sagradas Escrituras. Nós só teremos vida se estivermos atrelados às Escrituras. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Você quer estar pronto para a boa obra? Aquela boa obra que Deus, o Senhor, preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós só andaremos naquela boa obra se estivermos com as Escrituras. As Escrituras, ela nos aperfeiçoa para as boas obras. A Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Esse texto, meus irmãos, fala do homem de Deus, fala do crente, da pessoa salva. A Bíblia, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar ao batista, para repreender ao batista, para corrigir ao batista, para instruir o batista em justiça, para que o batista seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A
palavra de Deus. A palavra de Deus não é absolutamente um livro de neutralidades. Você lê a Bíblia, ela fala com você. Você lendo a Bíblia, ela fala com você. Irmãos, e a Bíblia é tão perfeita que se nós estivermos andando fora da régua, se estivermos andando fora da linha, o que é que ela faz? Ela nos repreende, ela nos corrige, não é verdade? Ninguém peca sossegadamente se estiver lendo a Bíblia, viu? Ninguém peca sossegadamente se estiver lendo a Bíblia. Eu não vou pecar sossegadamente se eu estiver lendo a Bíblia. Você não vai pecar sossegadamente se você estiver lendo a Bíblia. Se nós estivermos lendo a Bíblia, ela vai espremer. Ela vai botar o dedo no lugar e vai doer. Mas você sabe, irmãos, que há dores que são perfeitamente para o bem, não sabe? Eu vou contar algo aqui de uma profunda dor que foi muito boa para mim. Eu não sei se alguém lembra, mas teve uma época aí para trás que eu tive um furunco aqui embaixo do braço, né? Suzana lembra, né? Suzana quase que desmaia. E era um no braço e outro no outro, né? E foi um tempo ruim aqui. Eu tinha de andar com os braços na cabeça, porque eu não podia baixar os braços. E eu espremei um bicho daquele até sair sangue. E doeu muito, viu? E eu espremia e Suzana sentia dor. Ela quase que chorava. Doeu muito. Mas quando começou a sair o sangue, eu parei de espremer. Em poucas horas eu estava me sentindo muito aliviado. Então a palavra de Deus espreme. A palavra de Deus espreme. Põe a mão no canto certo. Expurga. Aquilo que eu fiz foi expurgar algo ruim que estava no meu corpo. A palavra de Deus, irmãos, ela nos repreende, ela nos corrige. Bom, agora antes ela diz, para ensinar. Antes de qualquer coisa, a palavra de Deus nos ensina. Mas se eu não aprendo, ela vai me corrigir. A palavra de Deus nos ensina, mas se nós não aprendemos, ela vai nos corrigir. Ela vai nos repreender e ela vai nos instruir em justiça. Ela é proveitosa para nos ensinar. Ela é proveitosa para nos repreender. Ela é proveitosa para nos corrigir. E ela é proveitosa para nos instruir. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus amados irmãos, nós não devemos fazer coro com aqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós não nos misturamos com eles, nós não nos associamos com eles, nós não podemos fazermos coro com aqueles que querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Versículo 7 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Nós não fazemos coro nem com A, nem com B. Nós nos separamos de quem anda desse modelo. Nós nos separamos de quem anda assim. A aplicação prática da mensagem de hoje à noite é a exortação à separação, a exortação
a não termos em nossa vida cotidiana e diária práticas advindas desse meio, daqueles que, pretendendo ser mestres da lei, não entendem nem o que dizem nem o que afirmam, daqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Temos, irmãos, construído um muro e estamos continuamente trabalhando na fortificação desse muro, chamado muro da separação. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, para evitarmos os falatórios profanos. A palavra de Deus diz, versículo 16, até o 9. Mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. E a palavra destes verá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perderam a fé de alguns. Aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Dizendo-se mestres, ou querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Portanto, meus amados, versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Meus amados irmãos, o Senhor conhece os seus. Amados irmãos, Deus nos conhece, amém? Amém. Deus nos conhece, e o fato dele nos conhecer nos garante a vida eterna. Aqueles que não são conhecidos dele, esses estão em grandes apuros. Esses ouvirão dele: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não ser conhecido de Cristo é uma tragédia na vida de qualquer ser humano. Não ser conhecido de Cristo é sinônimo de perdição, condenação eterna. Bom, mas nós somos conhecidos do Senhor, e amados irmãos, o selo do Senhor para aqueles que são conhecidos dele é o apartar-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Apartar-se da iniquidade. Que iniquidade? Qual é o contexto imediato? O contexto imediato aqui é pessoas que se desviaram da verdade. Versículo 18: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Desvio da verdade, iniquidade. Aqueles que andam de conformidade com a sua vontade, com o seu querer, que são liderados por mestres conforme a seu bel prazer, esses devem seguirem o seu caminho para distante da verdade, e nós não nos misturaremos com eles. Amém? Amém. Não nos misturaremos com eles. Por que nós não nos misturaremos com eles? Porque, meus irmãos, esses ensinam outra doutrina. Eles têm um outro ensino. Versículo 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo diz:
E se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Aprende sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-se dos tais. Amém? Aparta-se dos tais. Ao seu, Deus conhece os que são seus, e os que são seus apartam-se da iniquidade. Os que são seus estão separados da iniquidade. Portanto, meus queridos e muito amados irmãos, que o Senhor Deus abençoe as nossas vidas e a vida desta igreja, a sermos separatistas bíblicos, a estarmos com a nossa vida separada pela Bíblia, para servirmos assim ao Senhor. Amém?